Que os céus possam descer sobre cada um de nós. Que alcancemos o favor do Senhor nesta noite. Glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Exaltado, engrandecido seja o nome daquele que vive e reina para sempre. Glória a Deus. Podemos assentar. Amém? Graça e paz a todos. Que o amor do Pai esteja sobre a sua vida. Amém? Para você que está aqui pela primeira vez hoje, seja bem-vindo. Quem não me conhece, sou o pastor Gisiel. Amados, semana passada nós falamos aqui sobre não adoeça os seus filhos. Foi uma palavra extraordinária. Hoje nós vamos falar sobre não carregue a doença dos seus pais. Porque assim como os pais muitas vezes adoecem seus filhos, muitas vezes os filhos carregam as doenças dos seus pais. Semana passada nós falamos livro de Amós, capítulo 1, versículo 11. Falamos da história do povo de Israel. Deus vem e chama a atenção de um povo chamado Edom. Por que Deus chama a atenção de Edom? Edom eram os descendentes de Esaú, irmão de Jacó. Só que os descendentes de Esaú cresceram ouvindo a história do tio Jacó. Ouvindo pela boca de quem? Pela boca do pai Esaú. A história a gente conhece que Jacó enganou seu irmão, roubou dele a primogenitura, roubou a bênção do pai. E os filhos de Esaú cresceram ouvindo a história do tio. Quem era o tio? O enganador. Quem era o tio? Um cara mau caráter, que roubou meu pai. Quem era Jacó? Jacó foi um cara desonesto, que enganou, ludibriou, roubou meu pai, roubou a bênção do meu pai, enganou meu avô Isaque. Os filhos de Esaú cresceram ouvindo isso. Só que num determinado momento da história, Jacó resolve voltar para casa. E quando ele volta para casa, ele começa a enviar presentes pelo caminho. E quando ele se encontra com o seu irmão Esaú, Esaú dá um abraço em Jacó e todo aquele ódio acabou ali. Pastor, não foi legal o que aconteceu? Foi extraordinário a reconciliação dos irmãos. O problema é que os corações dos filhos de Esaú, por mais de 20 anos, eles estavam como? Amargurados, entristecidos, feridos. Por mais de 20 anos eles ouviram da boca do pai a respeito do tio mau caráter. E quando se passaram os anos, Esaú se reconciliou com Jacó. Mas o coração dos filhos continuou doente. E quando Esaú já tinha morrido, quando Jacó já tinha morrido, os descendentes de Esaú, os descendentes de Edom, eles fizeram o quê? Levantaram guerra, se tornaram homens maldosos, sanguinários e violentos. Violentos contra quem? Contra a nação de Israel, os descendentes de Jacó. De quem eles herdaram esse ódio? De quem eles herdaram esse amargor, esse azedume? De quem foi que eles... Onde é que eles aprenderam a odiar os seus primos? Com o seu pai Esaú. Porque a vida toda eles ouviram mal do seu tio Jacó. Meu pai pode ter perdoado, mas eu não perdoo. Meu pai pode ter esquecido o que Jacó fez, mas eu não esqueço e pronto, acabou. Muitas coisas, querido, que nós como pais falamos, elas adoecem o coração dos nossos filhos. Muitas coisas, muitos exemplos ruins, muitos maus testemunhos que nós damos,
Isso acaba estragando os nossos filhos. E no amanhã, alguns filhos se tornam maus porque aprenderam com quem? Com seus pais. Aprenderam a ser, muitas vezes, até mau caráter. Com quem? Com o seu pai, com a sua mãe. Aprenderam a trair a esposa, aprenderam a trair o marido, a enganar. Por quê? Porque cresceram vendo o pai fazer aquilo, a mãe fazer aquilo. Aprenderam a roubar. E com quem aprenderam? Muitas vezes aprenderam com muitos pais, que quando pegou o troco errado na mão, enfiou no bolso, e o filho vendo aquilo ali, não tem problema. Era só umas moedinhas aqui que tem, não tem problema, aprendeu com o pai. As coisas que nós, como pais, fazemos, elas podem adoecer ou curar o coração dos nossos filhos. E quem tem mais de um filho? E quem tem mais de um filho? Pastor, eu amo os meus filhos igualmente. Todos eles fazem parte do meu corpo. O problema é que um faz parte da mão e o outro do pé. Um eu jogo beijo, o outro acaba até cuspindo mesmo. Um eu uso a mão para fazer um certo carinho, o outro eu chuto porque... ele veio no momento da minha vida que eu não estava feliz. E que culpa ele tem? Ele veio no momento que eu não estava bem. E qual é a culpa dele? E que culpa ele tem? Porque dos meus filhos aqui, esse aqui é aquele que, meu coração se derrete. Então eu derramo cura no coração desse, e os outros podem adoecer, que não tem problema. Queridos, nós como pais, mães, nós precisamos entender, nós temos uma responsabilidade. Assim como Esaú tinha uma responsabilidade para com seus filhos. Se ele estava magoado com o seu irmão Jacó, ele não tinha o direito de falar mal para os seus filhos. Se ele estava com o coração ferido e machucado com o seu irmão Jacó, ele não tinha direito de proclamar palavras de violência no coração dos filhos. E quando os filhos cresceram, aqueles frutos começaram a fluir. E o povo de Edom agora era um povo maldoso, sanguinário, que estava matando o povo de Israel. Bem, o que é que nós aprendemos com isso? A Bíblia diz que filhos são como flechas na mão do arqueiro. E eu comentei isso aqui semana passada. Pois bem, se os filhos são a flecha, quem sou eu na história? Eu sou o arco, porque sou eu quem tem poder de lançar meus filhos, não é? A palavra da primogenitura no passado, ela era poderosa, porque quando Isaac abençoa Jacó no lugar de Esaú, Esaú chega para ele: meu pai, será que não sobrou uma bênção só para mim? Será que não sobrou nada para mim? Pastor, eram só palavras. Não eram só palavras. Eram palavras que dariam destino para a vida daqueles que estivessem recebendo aquelas palavras. Então, filhos são como flechas polidas na mão do arqueiro. Quem eu sou? Eu sou o arco. Porque as minhas palavras têm poder de arremessar meus filhos. Agora, quem é que está segurando esse arco? Essa que é a questão. Porque se Deus estiver segurando esse arco, então os meus filhos serão bem arremessados. Agora o problema é se Satanás é quem está segurando esse arco aqui, O problema é se as minhas atitudes não são divinas, são malignas. O problema é se o meu comportamento não é divino, ele é maligno. O problema é se o meu comportamento não é santo, ele é sujo. O problema é se o meu comportamento ele é maldoso, ele não é bondoso. Esse é o problema. Porque se o maligno estiver segurando esse arco aqui, então esse arco vai arremessar os filhos. Vai arremessar os filhos numa direção errada. Então a palavra que sai da nossa boca, ela é muito poderosa. Aí a esposa hoje ela está de mal com o marido. Ela não tem direito de derramar esse azedume nos filhos. Aí o marido hoje está de malzinho com a esposa. O time de futebol dele perdeu, não é? A culpa é de quem? É da mulher, não é?
Aí os dois estão de mal, aí o marido não tem direito de falar mal da esposa para os filhos, de estragar o coração dos filhos, de azedar o coração dos filhos. Não, ele não tem. Porque nós, como pais, como homens, como mulheres de Deus que nós somos, ou não somos? Pastor, eu não sou um homem de Deus, eu não sou uma mulher de Deus. Pelo amor de Deus, vem aqui na frente que eu quero orar por você. Quero orar para você entregar a sua vida para Jesus. Porque só dá para ser de Deus ou do diabo. Se eu não sou de Deus, estou necessitado de ajuda. Queridos, nós como pais, nós não podemos transmitir doenças para os nossos filhos. Não podemos transmitir doenças físicas, nem muito menos espirituais. Se eu estou infeliz com alguma coisa, eu preciso procurar ajuda, procurar Jesus, curar meu coração, curar minha alma. Porque eu não posso de maneira nenhuma estar na mão do maligno, preso na mão do maligno, para não ter o risco de arremessar meus filhos para o caminho da perdição. Isso foi o que nós falamos semana passada. Não adoeça o coração dos seus filhos. Hoje vamos falar, não carregue a doença dos seus pais. Amém? Amém? Me ajuda aí, gente. 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 1. Crônicas, está facinho. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas. 2 Crônicas 26. Todos acharam? Segundo livro das Crônicas, capítulo 26. Versículo 1. Então todo o povo de Judá tomou a Uzias, que era da idade de 16 anos, e o fizeram rei, em lugar de seu pai Amazias. E ele construiu a Elote e restituiu a Judá, depois que Amazias dormiu com seus pais. Tinha 16 anos Uzias quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. E o nome de sua mãe era Jecolia, de Jerusalém. E fez o que era correto aos olhos de Deus, conforme tudo o que fizera Amazias, seu pai. E buscou a Deus nos dias de Zacarias, que o instruiu no temor de Deus, e nos dias em que buscou a Deus, Deus o fez prosperar. Pastor, mas ele buscou a Deus conforme tudo o que fizera seu pai. Esse cara aqui, Uzias, foi um dos caras mais inteligentes que já existiu. Você já viu aquele negócio de lançar pedra que tem a catapulta, né? Filme de guerra a gente vê aquele negócio? Foi Uzias que inventou. Uzias era um inventor, ele era um cara muito inteligente. E com 16 anos de idade, o seu pai morre. E agora Uzias tem a responsabilidade de governar toda uma nação. Um governante com 16 anos de idade. Quem tem hoje 16 anos de idade está pronto para governar nosso Brasil? Pastor, é lógico que não. O cara hoje de 16 anos está com dificuldade de governar o próprio quarto, de manter arrumado o próprio cômodo que ele dorme. Quanto mais para governar uma nação. Determinar quem vai entrar, quem vai sair, se vai ter guerra, se não vai ter guerra, se vai viver, se vai morrer. Olha o tamanho da responsabilidade que esse menino de 16 anos tinha na sua mão. E um dos seus primeiros atos foi restituir ou restaurar as cidades portuárias do seu reino. Porque ele sabia, se os portos estivessem destruídos, como é que ele ia vender os seus produtos? Como é que ele ia receber os seus produtos? Uzias não era só um cara inteligente para criar coisas, ele era um economista. O cara estava pensando na riqueza do seu país, da sua nação. O que eu posso fazer para melhorar a minha nação? Para a minha nação vender mais, comprar mais, para transportar mais as coisas. E ele tinha só 16 anos. E em todo o tempo o rei Uzias estava caminhando e indo bem. E tinha um cara sobre a vida dele chamado Zacarias. E esse cara fazia o quê? Zacarias instruía Uzias no caminho de Deus, nas coisas de Deus. E em tudo que ele fazia, ele prosperava. Ele prosperava por quê? Porque ele tinha um mentor sobre a vida dele. Ele tinha um orientador sobre a vida dele. Ele tinha um cara que direcionava ele nas coisas de Deus.
Não importa o quanto você é inteligente, esperto, você sabe das coisas. Se você não tiver alguém que te direcione no caminho de Deus, você vai errar. Se você não tiver alguém que pegue você pela sua mão e te ajude a caminhar na direção de Deus, você vai falhar na sua caminhada. Pastor, mas eu estudei muito, me preparei muito, eu sou muito inteligente. Parabéns para você. Mas você vai errar. Porque não dá para você construir uma vida sem Deus. Você pode construir uma vida nessa terra da sua forma, mas não dá para ter uma vida saudável se você não trouxer Deus para dentro da sua vida, para dentro do seu ambiente. Quem foi o pai de Uzias? Volta uma folha aí, capítulo 25. Nós vamos falar agora do rei Amazias. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar Amazias. E 29 anos reinou em Jerusalém. E o nome da sua mãe era Jeoadã de Jerusalém. E fez o que era correto aos olhos de Deus, somente não fez com o coração inteiro. Sendo-lhe confirmado o reino, mandou seus servos, sendo-lhe confirmado o reino, matou os seus servos que tinham assassinado seu pai, o rei. Ele não serviu a Deus? Serviu, porém, não com o coração inteiro. Qual vai ser o meu primeiro ato quando eu assumir o trono? Foi lá e mandou matar os homens que tinham matado o seu pai. Mas o seu filho, Uzias, seguiu só os seus bons exemplos, ele não seguiu os seus maus exemplos. Uzias, ele poderia ter dito, eu vou ser igual meu pai foi. Fez mal, vou fazer mal também. Meu pai pode ter aceitado, mas eu não aceito. Você perdoou, mas eu não perdoo. Vou fazer igual meu pai fez, sou igualzinho meu pai. Meu pai batia, eu vou bater também. Meu pai humilhava, eu vou humilhar também. Ele não podia seguir os passos do pai? Meu pai bebia, eu vou beber também. Usava droga, eu vou usar também. Meu pai era corrupto, e daí? O que tem? Você também. Meu pai era desonesto, qual o problema? Você sou igual ao meu pai. Nasci assim, vou morrer assim, sou igualzinho meu pai, sou igual a minha mãe. Minha mãe tratava meu pai desse jeito, eu não penso que vou receber a ordem sua, não. Não é? Nós temos a opção de fazer igual os nossos pais fizeram. Nós temos a opção de errar como os nossos pais erraram muitas vezes. Ou nós podemos trazer para a nossa vida conselheiros que nos orientem no caminho de Deus, e nós vamos fazer as coisas do jeito correto agora. Nós podemos cometer os mesmos erros que os nossos pais cometeram, ou podemos fazer correto, do jeito que tem que ser. Nós podemos fazer as coisas erradas, querido, ou podemos fazer as coisas certas. Nós podemos carregar as doenças dos nossos pais ou não, ou podemos botar um ponto final, não, meu pai fez, mas eu não vou fazer. Ele era assim, mas eu não sou assim. Ele batia na minha mãe, eu não vou bater na minha esposa. Minha mãe era desse jeito, tratava meu pai assim, mas eu não vou tratar meu marido dessa forma. Não carregue as doenças dos seus pais, porque talvez no momento da vida dos seus pais, eles erraram, eles falharam, fizeram mal para você. Pastor, você não faz ideia do que meu pai fez. Meu pai me violentou, ele abusou de mim, eu era só uma criança, e meu pai abusou sexualmente de mim. Eu era pobre, eu era indefeso. Minha mãe me abandonou, me pôs para fora de casa por causa de um outro homem, me pôs na rua. Seus pais feriram seu coração? Seus pais machucaram você? Erraram contra você? Você viu seus pais cometerem erros no casamento? O pai contra a mãe contra o pai, você viu? Você presenciou isso? Você viu a desavença dentro da sua casa? Você cresceu vendo essas coisas? Você viu? Você carrega essa dor dentro de você por causa das coisas erradas que aconteceram? Carrega? Olha aqui para mim. Olha para mim. Eu sou seu pai agora. Eu sou seu pai agora. Me perdoa. Me perdoa. Em nome de Jesus, me perdoa se eu violentei você. Me perdoa em nome de Jesus se eu violentei você.
Me perdoa em nome de Jesus. Se eu tratei mal sua mãe, me perdoa em nome de Jesus. Se você me viu pecar, se você me viu errar, olha para mim, eu sou seu pai aqui agora, é seu pai. Talvez a vida toda você se sentiu magoado, ferido, odiando. Olha aqui para mim, eu sou seu pai. Me perdoa em nome de Jesus, me perdoa. Se eu fui injusto com você, se eu te tratei mal, se eu te tratei os seus irmãos melhor do que você, me perdoa se eu machuquei seu coração, me perdoa se eu fui desonesto com você, me perdoa se eu menti para você, me perdoa se eu não caminhei do seu lado quando você precisou, me perdoa o dia que você esperou algo de mim e eu não te dei, me perdoa o dia que você esperava que eu segurasse a sua mão e eu não segurei, me perdoa o dia que você precisou que eu estivesse do seu lado e eu não estava, me perdoa. Me perdoa em nome de Jesus, me perdoa. Porque talvez você não terá a chance de encontrar seu pai novamente. Mas então eu peço, pelo amor de Deus, olha para mim. Porque eu não estou ocupando agora o lugar do seu pai. E estou pedindo perdão para você. Porque eu não quero que você carregue as minhas doenças. Eu não quero que você carregue as doenças do passado pecaminoso de um pai, de uma mãe. Não, eu não quero que você carregue essas doenças. Porque hoje, nessa noite, nesse culto, você tem a sua opção. Você pode fazer errado como os pais fizeram, ou você pode fazer tudo da maneira correta e prosperar em tudo aquilo que você fizer. Oh, aleluia! Você pode errar como os pais erraram, ou você pode tomar uma decisão de acertar e dizer: eu não vou carregar a doença dos meus pais, eu não vou carregar os erros que eles cometeram, eu não preciso. Eu quero que você saia desse culto nessa noite com o seu coração curado. Eu quero que você saia desse lugar, não da mesma maneira que você entrou, mas eu quero que você saia daqui curado, renovado, restaurado. Eu quero que você saia daqui nessa noite vivo. Saia daqui vivo para a honra e glória do nome de Jesus. Eu quero que você tome uma decisão nessa noite e diga para você mesmo: eu não vou carregar a doença dos meus pais. Eu não vou. Querido, tudo está a uma decisão. Porque Uzias, com 16 anos, ele não tinha condições de governar um reino. Não tinha. Porque Uzias, querido, a história que ele ouviu a respeito do seu avô Joás era essa: mataram seu avô, mataram ele, enganaram. Sabe como Joás morreu? Deitado, dormindo, foi apedrejado. Como é que Amazias contava a história da sua família para o seu filho Uzias? Mataram meu pai apedrejado, seu avô estava dormindo e cruelmente mataram ele. Uzias tinha tudo para crescer com o coração sanguinário. Ele tinha tudo para crescer com o coração cheio de ferida, cheio de rancor. Porque ele viu, quando seu pai assumiu o trono, o que foi feito? O pai dele foi lá e se vingou, matou os que tinham matado o avô. Uzias tinha tudo para errar. Mas naquele dia, quando ele assume o trono, um cara chamado Zacarias chega perto dele e fala: vem cá, garoto, você precisa de ajuda, você precisa de conselhos, vem cá, eu vou te instruir no caminho do Senhor. Você sabe quem serve para ser seu amigo, sua amiga? Quem te instrui no caminho de Deus. Você sabe quem serve para caminhar junto com você? Quem te instrui no caminho de Deus, quem te torna uma pessoa melhor, quem ensina você a buscar mais a presença de Deus. Sabe quem é bom para estar do seu lado? Aquele que te ajuda a se aproximar mais de Deus. Zacarias vem, toma esse menino de 16 anos pela mão e começa a instruir Uzias no caminho de Deus. Uzias cresce, se fortalece com o coração voltado para Deus. Não carregue a doença dos seus pais. Você não precisa. Você não precisa.
Pastor, eu precisava pedir perdão para o meu pai. É mesmo? Seu pai está vivo? Tá, vai lá e peça. Eu precisava ir lá e me desculpar para o meu pai, porque eu não consigo mais olhar na cara dele. É mesmo? Ele está vivo? Tá. Vai lá e peça. Pastor, eu precisava pedir perdão para minha mãe. Ela está viva? Tá. Vá lá e peça. Pastor, meu pai já morreu. Minha mãe já morreu. Que carro? Seu pai já morreu? Sua mãe já morreu? Seu pai e sua mãe estão aqui. Nós perdoamos você no nome santo de Jesus. Pastor, eu não tive tempo de pedir perdão para o meu pai e para minha mãe. Seja perdoado agora em nome de Jesus. Como seu pai, como sua mãe. Você está perdoado. Não importa o que você fez. Não importa o que você pensou, como você agiu, não importa. Em nome de Jesus nós perdoamos você. Se você não tem mais seu pai, se você não tem mais sua mãe. Agora, se você ainda tem, vá lá e se reconcilie com ele. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz: honra pai e mãe, para que se prolongue os seus dias na terra e você vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Você quer viver bem nessa terra? Honre seu pai e honre sua mãe. Fica de pé. Nós vamos orar por você. Nós vamos orar pela sua vida. Nós vamos orar pela cura da sua alma. Vamos orar pela cura do seu coração. Porque nós não queremos que você carregue a doença dos seus pais. Não carregue. Não carregue a doença dos seus pais nessa terra. Não carregue a doença dos seus pastores. Se você, quando olha para mim, olha para minha esposa como seus pastores, e você enxerga as nossas doenças, você vê as nossas sujeiras, pelo amor de Deus, não faça igual a gente faz. Quando você olha para nós, você está vendo os nossos erros, você está vendo as coisas erradas. Pelo amor de Deus, não copie os nossos erros, cara. Pastor, então eu vou procurar um pastor perfeito. Ele não existe, só Jesus. Vou procurar uma igreja perfeita, ela não existe. Eu só peço para você, pelo amor de Deus, não copie os nossos erros. Se você me vê ser injusto, não seja injusto como eu. Se você me vê falhar, não falhe como eu. Se você me vê errar, não erre como eu. Não carregue as nossas doenças. Porque você tem o direito de escolher ser doente como seus pais, ou você ter um coração curado e prosperar nessa terra, como homem, como mulher, como esposa, como marido, como pai, como mãe, como filho, como irmão. Você pode. Fecha teus olhos, querido. Senhor meu Deus e Pai, diante de Ti, Senhor, colocamos, ó Pai bendito, a nossa vida. Colocamos, ó Deus, a nossa vida. Pai amado, como pastor dessa igreja, como pai espiritual, meu Pai querido, de um povo. Bendito Deus, eu oro a Ti e peço, me perdoa se em algum momento fiz Teus filhinhos errarem. Me perdoa se em algum momento fiz Teus filhos falharem, se eu fiz os Teus filhos errarem, cometerem algum tipo de erro. Me perdoa se em algum momento eu dei um mau testemunho. E os Teus filhos aprenderam errado comigo. Meu Deus, eu peço ao Senhor, me perdoa. Me perdoa, Senhor. Perdoa os Teus filhos nesta noite. Aqueles que olharam para mim como um pai. Aqueles que conseguiram olhar para mim como um pai. O pai que eles já não têm mais presente em suas vidas. O pai que já não faz mais parte da vida deles porque já faleceu. Mas esse pai um dia pecou, falhou e errou. Meu Deus, eu peço. Meu Deus, perdão aos Teus filhos. Perdão aos meus filhos. Perdão a cada um nesta noite. Por ter feito o que foi mal. Por ter ferido
o seu coração, por ter ferido sua alma, por ter ferido a palavra do Deus Todo-Poderoso, por ter ferido o coração de Deus. Eu peço perdão, Senhor, se algum dos filhos me fez mal, que Ele me perdoe, que Ele me perdoe, no nome santo de Jesus. Amém, Senhor Jesus. Meu Pai, sabemos, ó Deus, que a Tua palavra, Senhor, é a verdade que habita no nosso meio. Meu Deus, ela diz que o Senhor sonda e esquadrinha o nosso coração. O Senhor sabe os nossos desejos e as intenções do nosso coração. Meu Pai, a Tua palavra, Senhor Jesus, ela foi plantada no nosso coração. Meu Deus, eu peço ao Senhor então, meu Pai, que o Senhor sonde cada coração nessa noite, meu Pai. Meu Deus, e que a Tua palavra, Senhor Jesus, ela possa crescer no nosso coração. Meu Deus, e que não haja mais vestígio, Senhor Jesus, nem sombra, Senhor Jesus, de nenhum mal, Senhor Jesus. Nada, meu Pai, nenhum sentimento, meu Deus, que tenha assolado as nossas vidas. Feridas, meu Pai, machucados, meu Pai, que nunca foram curados, Senhor. Meu Deus, eu sei que muitos dos Teus filhos, meu Pai, até tentaram, Senhor Jesus, até lutaram, meu Pai, e no meio do caminho desistiram, meu Pai, porque se sentiram sozinhos. Meu Deus, mas o Senhor nos mostrou nessa noite, meu Pai, com a vida de Uzias, Senhor Jesus, que nós podemos ser muito melhores, meu Pai, do que um dia nós fomos. Nós podemos, Senhor Jesus, melhorar tudo aquilo, Senhor Jesus, que talvez os nossos pais não conseguiram, meu Pai. Senhor Jesus, olhe para cada família que está aqui nessa noite, meu Deus. Eu sei que algumas coisas, meu Pai, elas não podem mais ser resolvidas. Meu Pai, se um pai ou uma mãe já morreu, Senhor, mas a vida dessa pessoa não parou, Senhor. Ela pode continuar, Jesus. Daqui por diante, meu Pai, ela pode viver uma vida nova. Eu digo para você, meu irmão, que a sua vida não parou. Ela não parou porque um dia você errou. Ela não parou porque um dia você pecou. Ela não parou porque um dia você desistiu, porque você se sentiu fracassado diante da situação. Se o seu coração estava machucado, se o seu coração estava dilacerado, porque um dia o meu coração também esteve, mas o lugar onde havia dor e sofrimento, o Senhor Jesus, Ele quer fazer um coração novo, porque a palavra de Deus, ela diz que Ele tira o coração de pedra e Ele coloca o coração de carne, e que assim como Jesus, Ele carregou sobre Ele todas as nossas dores, Ele sofreu por amor de nós, mesmo nós sendo falhos e pecadores. Assim é o seu coração diante de Jesus. Mesmo que um dia você tenha falhado, você tenha errado, você tenha se machucado, Jesus essa noite Ele quer curar o seu coração, quer limpar o seu coração, tirar toda a ferida, tirar toda a maldade, tirar tudo aquilo que tem prendido você. Meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai, a Tua palavra diz que aonde está o amor do Senhor, meu Pai, ali não há medo, ali não há mais sofrimento, ali não há mais cadeia. Meu Deus, que o amor do Senhor nessa noite possa invadir o coração de cada pessoa que está aqui nessa noite. Meu Pai, que o Teu Espírito Santo, que é o nosso Consolador, possa consolar, meu Pai, os Teus filhos nessa noite. Meu Pai, que o amor do Senhor invada, Senhor Jesus, de uma tal maneira, meu Pai, que os Teus filhos se sintam consolados, meu Pai, e que haja um renovo, que haja uma vida nova, meu Pai, que haja um novo objetivo, que essa pessoa possa olhar, meu Pai, daqui por diante, e que ela possa ser livre, meu Pai, livre de todo peso,